Glória a Deus, é muito bom estar em casa, né? Glória a Deus, obrigado pastor Vinícius, obrigado por estarmos aqui. É uma honra estar aqui de volta, né? Pastor Vinícius sempre fala que eu não passo, eu passo muito aqui, rapaz. Amém, bênção demais ver a turma toda aqui, bênção. Estamos vivendo um tempo muito especial. Diga para o teu irmão, um tempo muito especial. É um tempo onde estamos vendo a mão do Senhor sobre a nossa nação. O Senhor está operando, fazendo coisas lindas. E às vezes a gente só quer o resultado final, mas a gente não valoriza o processo. A gente não honra o processo. E ontem o Senhor me deu uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre em Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis capítulo 26. Primeiro versículo diz assim: houve fome na terra. Fala comigo, houve fome na terra. Então é muito difícil uma época de fome. Eu creio que nenhum de nós passou por isso, já passou, jamais por isso. Mas inclusive ontem eu tive até uma experiência de os irmãos de Cuba me chamando. Eles estão passando fome. Literalmente passando fome, né? Os Estados Unidos bloqueou toda a parte de petróleo que veio da Venezuela para Cuba. E eles não têm energia elétrica, tem 84 horas que eles não têm energia. Eles estão cozinhando com carvão. Para vocês terem uma ideia, a situação é crítica. Nós sustentamos várias famílias em Cuba. A gente sempre manda ofertas, eu estou em contato com os irmãos. Então lá eles passam realmente fome. Mas esse é um processo doloroso que nós cremos. Tem 27 anos que a gente ora por isso. E eu creio que nos próximos meses nós veremos a libertação de Cuba. E eu serei uma das primeiras pessoas que vai pisar lá, na nova Cuba, em nome de Jesus. Mas ter fome é algo muito difícil, é um processo doloroso. Mas são em épocas difíceis, diga para o teu irmão, em tempos difíceis, que Deus faz nascer novos projetos e novas visões, né? Então houve grande fome aqui no capítulo 26. Por isso foi Isaac a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Puxa, imagina você sair para encontrar seus inimigos numa época de fome. Porque numa época de fome você se desespera. Você vai até nos lugares que você nunca foi. Mas esses são os lugares mais incríveis, porque você explora, você consegue tirar a água do meio da pedra. Você consegue tirar uma revelação de onde não existe. Então a gente precisa aprender a valorizar os tempos difíceis de nossas vidas, porque esses são os momentos onde nós mais amadurecemos. Esses são os momentos onde Deus consegue trazer unção sobre a sua vida, te espremer até o ponto de tirar azeite do meio de uma azeitona já espremida. Então diga para o teu irmão, honre e valorize os tempos difíceis. Nós estamos numa geração que não valoriza isso. Nós estamos numa época onde a grande maioria da população brasileira e das igrejas só querem ouvir que você é o coraçãozinho querido de Deus e você não tem nada para mais. Tudo que você precisar, Jesus está aí para te oferecer. Nós estamos num evangelho onde é pregado, onde se Deus quer tocar em hábitos errados na sua vida, você vai para uma outra igreja. Por quê? Porque Deus é o seu Papai Noel, Ele faz aquilo que você precisa. Mas o amadurecimento, ele é feito através de Deus te colocar na parede até você mudar. E é maravilhoso, porque quando Deus ele nos leva para esse lugar, Ele nos leva para um lugar de quietude. Fala comigo, quietude. Essas são as palavras que Deus tem falado muito comigo esse final de semana. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, porque aquietai o vosso coração e saber que Ele é Deus. Vivemos numa geração, mesmo aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, você não vive numa grande capital correndo para lá e para cá, né? O máximo de exercício físico que você faz é atravessar a rua, né? Mas tem trânsito. Tô mexendo aqui. Mas de qualquer maneira,
nós vivemos uma geração agitada, nós vivemos uma geração inquieta, né? Você abre as redes sociais e isso te inquieta, de tantas coisas acontecendo. E Deus tem falado muito comigo sobre o poder da quietude, do poder de você parar, da unção de parar, a unção para você parar e você explorar lugares profundos do seu coração que ainda não foram explorados porque você não teve tempo, né? Então mesmo aqui no interior do Rio, no estado do Rio de Janeiro, que você está aqui, a gente vive uma vida agitada, por incrível que pareça. Então diga para o teu irmão: é tempo de aquietar o vosso coração, é tempo de você descansar, e é tempo de você explorar esses lugares que a sociedade hoje não sabe o que é, tá? Por isso que nós vivemos uma crise de ansiedade, por isso que nós vivemos hoje uma igreja ansiosa, uma igreja com depressão, uma igreja ativista. Por quê? Não sabemos honrar o tempo de quietude. Segundo lugar, em épocas de fome, o Senhor aparece de uma forma diferente. Diga para mim, diga com teu irmão: em época de fome, Deus aparece para a gente de uma forma diferente. Como assim? Porque a gente chega para Deus com questionamentos. Porque a primeira coisa que Deus quer saber é até onde você confia nele. E você vai questionar o caráter de Deus. Em época de fome, muitas pessoas em dificuldade questionam o caráter de Deus. Talvez você não tenha coragem de verbalizar isso. Talvez você não tenha a ousadia de falar: Deus é culpado de... Não. Mas no fundo, no seu coração, tem pessoas que se ressentem com Deus em épocas de fome. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação aconteceu na minha vida? Em épocas de fome, diga para o teu irmão, é a época onde nós mais somos questionados pela bondade de Deus. Em épocas de dificuldade, luta ou de provisão, de provas, melhor, nós somos empurrados por um lugar chamado: será que você realmente confia em Deus ou não? Ou será que Deus tem que fazer o que nós queremos que Ele faça? Ou nós vamos falar como está em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei. Porque a questão não é você se conformar com a situação, é a alegria. A chave da mudança está na alegria. Diga para o teu irmão: em tempos de fome, é um tempo onde você aprende a liberar a verdadeira alegria. Não estou entendendo, pastor. Como assim? Como eu vou ter alegria no meio do caos? Como eu vou ter alegria no meio de uma dificuldade? A gente vai chegar, eu quero que você um dia pegue um avião comigo. Nós vamos visitar uma nação chamada Cuba, tá? Você vai ver uma prisão. Por isso que Jesus disse assim: eu estava numa prisão, você veio me visitar. Lá você vê um lugar rico, pobre. Aí você vê pessoas que não têm motivo nenhum para serem alegres, e a igreja é mais alegre que no Brasil. A igreja recebe uma unção de alegria que nós não temos. Eu falei: Senhor, de onde vem essa alegria? De onde vem essa alegria? Eles não têm nada para comer. Imagina, você vai sair daqui e já sabe que tem um almoço te esperando. Eles não têm nada para comer e ainda assim tem uma unção de alegria. Aí você vai ver que você vai agradecer a Deus pelas coisas que você já tem. Diga para o teu irmão: em tempos de fome, são tempos que você valoriza o pouco que você tem. Vivemos uma geração que quer sempre mais. Vivemos uma geração que sempre tem anseios e ambições maiores. Mas em tempos de fome, são tempos onde você entende que o pouco que você tem já é muito, e é o suficiente. Sabe por quê?
Você constrói não é para essa vida, você constrói para a eternidade. Um dia nós vamos pisar em ruas de ouro. Um dia a nossa vida não vai estar baseada naquilo que você tem ou não tem, vai estar focada em um único que é digno de receber toda a honra. Sabe, um dia tudo que para nós é muito importante vai perder todo o sentido. Todo o sentido. Tanto é que Deus construiu as ruas de La Nova Jerusalém de ouro. Aquilo que é mais precioso hoje no mundo é o ouro. Em épocas de crise financeira, o ouro sobe. Então nas nossas ruas o que te espera é isso. A gente precisa aprender a construir para a eternidade. Em épocas de fome, diga para o teu irmão, em épocas de fome, nós construímos para a eternidade, e não para aquilo que te aflige hoje. Então diga para o teu irmão, para de ser afligido, que as coisas que na eternidade não vão fazer diferença nenhuma. Para de ser afligido por pressões que lá na eternidade não vão fazer sentido algum. As coisas que te afligem aqui não podem afligir você, porque vão te conduzir a esse lugar. Então esse é um momento muito precioso na história da igreja. Por quê? Porque em épocas de fome nós construímos quem nós verdadeiramente somos. Nós não somos aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, e eles nunca te prometeram uma vida boa. Ao contrário, os heróis da fé foram cerrados ao meio, foram perseguidos, olharam a promessa de longe, mas não alcançaram. Muitos não alcançaram a promessa. É isso que dá na Bíblia, gente. Hebreus capítulo 11 diz assim: alguns não alcançaram as promessas, homens que esse mundo não era digno. Eles estavam alcançando uma pátria maior. Diga para mim, uma pátria maior. Eles ansiavam uma pátria maior. Quer dizer, quando você constrói para a eternidade, você descobre que as coisas que te afligem aqui não são as coisas que na pátria maior fazem sentido algum. Outra coisa importante, vamos aqui mais embaixo. Em épocas de crise, foi o que aconteceu aqui com ele, com Isaac. Versículo 6, vamos no versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Perguntou-lhes os homens do lugar acerca da sua mulher, e disse: é a minha irmã, porque temia dizer, é a minha mulher, para que dizia que aqueles que mantêm homens no lugar por causa da Rebeca, porque era muita formosa, ela era muito bonita. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava acariciando Rebeca, a sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: na verdade, ela é a tua mulher, como dissestes, é minha irmã. Diga para o teu irmão, em épocas de crise, você aflora todos os temores que estão escondidos. Tudo aquilo que está escondido, que seu coração não vê, vem à tona. Medo, insegurança, mentira, e as capas elas caem. Então diga para mim, em épocas de crise, em épocas de fome, você descobre os pecados que estão encobertos e as concupiscências que atraem o seu coração. E são essas concupiscências que Deus quer tratar. É como se a água tem que decantar para a sujeira ficar no fundo, para que você veja quem você realmente é. Então em épocas de fome elas são necessárias. Sabe para quê? Para a gente descobrir o que realmente está no fundo do nosso coração, que realmente manipula e realmente Deus quer tratar. Então, se eu fosse você, falasse: oh Deus, me traz um pouquinho desse tempo de fome. Me traz um pouquinho essas aflições. Por quê? Porque quanto mais rápido você passar por elas, mais maduro você vai sair do outro lado. Enquanto você mantiver uma capa de espiritualidade e não tocar em alguns assuntos da sua vida, é como se esses pecados eles ficam lá no fundo da sua vida, mas você nunca vai superar eles. Então em épocas de fome é onde você descobre que a maturidade ela tem um preço muito alto.
é você entender realmente quais são os pecados que você está atraído, ainda que de longe, ainda que só de pensamentos. Até a sua vida de pensamentos Deus quer tratar, meu irmão. Como assim? Até a sua vida de pensamentos Deus quer nos tratar. E aquilo que está lá no fundo escondido, Deus traz à luz. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu aqui, olha lá. Disse Abimeleque: o que nos fizestes, facilmente se teria deitado alguém. Quer dizer, muitas vezes o seu medo leva a sua família em risco. Muitas vezes a sua falta de sacerdócio dentro de casa vai destruir todo o projeto de Deus na sua vida. Isso é uma palavra, não é só para você, para todos nós, eu incluo no meio. Deus nos chama para sermos sacerdotes dentro da nossa casa. E a ausência do sacerdócio também é um pecado. A ausência de nós entrarmos em assuntos que são pertinentes aos nossos filhos, à nossa casa, à nossa família, à nossa esposa. A nossa falta de sacerdócio, ela é uma lacuna que vai ser preenchida por outras coisas. Então é tempo, diga ao teu irmão, é tempo de nós restaurarmos os altares sacerdotais dentro da nossa casa. São lugares, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filhos. Então o nível sacerdotal, como sacerdote, nós como homens dentro de casa, temos que entrar em todos os assuntos da casa. Dá trabalho, meu irmão, ainda mais para quem tem 4 filhos. Eu não sou baiano, mas tive 4 filhos. Brincadeira, nordestino, né? Mas é uma bênção. E eu falo, compensa cada trabalho, compensa cada momento. Agora diga para o teu irmão do teu lado: mexa onde ninguém quer mexer, toque onde ninguém quer tocar, traga à tona as coisas que estão encobertas, porque vale a pena. No final da história, vamos ver o que acontece. A atitude dele, Deus tocou. Aí versículo 12: semeou Isaac naquela terra. Fala comigo, semeou Isaac naquela terra. Então, antes de você semear, Deus quer tratar. A sua semente não tem valor, porque ela não tem essência. Acompanhe aqui comigo o poder da semente, certo? O poder da semente, a responsabilidade daquilo que você carrega é a sua semente. O DNA de tudo que você tem é a sua semente. Deu para você entender? Mas a semente só chegou na maturidade depois que ele passou pela fome. Então o poder da semente está totalmente dentro de uma provação. Agora a semente, ela tem que cair numa terra boa, mas se a semente não for intacta, não vai dar o fruto que precisa. Então quando Isaac ele semeou, ele não apenas ele semeou, mas ele semeou no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Versículo 12, acompanha comigo. Semeou Isaac, repita após mim: semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Meu Deus, até parece oferta, vou tirar a oferta, mas não é isso. Mas presta atenção nessa palavra, queridos, é poderosa demais. O poder de uma semente íntegra, o poder de uma vida totalmente restaurada, o poder de um casal, de uma família sacerdotal, o poder de uma família que passa pela fome e sai intacta, ilesa do outro lado. É o que? É a aprovação de Deus, é a marca de Deus, é a semente, o poder de uma semente que quando ela semeia, quando a palavra de Deus abre, quando ele abre a boca, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? 100 vezes mais. O eco de uma família sacerdotal, o eco de uma família que não é um eco, mas é uma voz. É totalmente diferente. E diz assim: possuía ovelhas. Não, versículo 13: engrandeceu-lhe o homem e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso.
tremendo demais. Qual foi a origem de tudo isso? A origem de tudo isso foi o poder da semente. O poder dele entender que a semente ela não podia ser meia produtiva. E diz assim: por isso possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Quando você chega agora, Deus sempre nos leva a ciclos, né? Agora, quando ele saiu da fome, quando ele entrou no lugar sacerdotal real, quando ele entendeu o poder da semente, quando ele pegou tudo que estava podre na sua vida, veio à tona, e ele restaurou a sua casa. Agora Deus começou a prosperar, ele começou a se engrandecer, as coisas começaram a crescer, tomar uma forma. Agora a inveja tomou conta dos seus inimigos. Esse é o momento onde nós somos provados. Você vai entender o que vai acontecer. Primeiro, você é provado de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. Primeira aprovação é dentro de nós, que tem a ver com as nossas concupiscências, tem a ver com aquilo que nos atrai, tem a ver com os pecados escondidos, tem a ver com a concupiscência dos nossos olhos, a soberba da vida. Mas depois é um outro nível de maturidade. Você é provado de fora para dentro. Primeiro você é provado de dentro para fora. Somos provados pela nossa concupiscência, pelos nossos olhos, por aquilo que nós carregamos. Agora a aprovação é maior. Agora não tem a ver com ser abençoado, tem a ver com ser ungido. Quando você é provado de dentro para fora, você é abençoado. Quando você é provado de fora para dentro, você é ungido. Você quer ser abençoado ou você quer ser ungido? Se você só quer a bênção, você só tem que ser mudado de dentro para fora. Deus vai te mudar, Deus vai te abençoar. Tem muita gente, tem muito crente só abençoado e para ali. Mas eu não quero só a bênção, eu quero a unção. Mas para a unção tem um preço mais alto. Você vai ver, você vai passar por 4 processos que nós vamos falar aqui hoje. De dentro para fora, você é a bênção. Deu para você entender o ciclo? De dentro para fora você é abençoado. Ah, pastor, eu só quero a bênção. Eu quero essa parte aqui de Isaac, que as ovelhas cresceram, que a semente multiplicou, a semente agora era protegida, eu tenho uma vida íntegra, minha família não está, papá. Cara, você é abençoado, glória a Deus. Agora Deus oferece para Isaac a oportunidade da unção. É uma proposta, queridos. A unção a unção é mais ou menos o seguinte: você forma na faculdade, já é o suficiente, mas tem gente que tem que fazer master, fazer pós, HD, é um pós. O básico é se formar. Então você quer ser o básico? Para aqui, pregação aqui já foi bênção, já acabou. Agora eu quero falar para as pessoas que querem mais. Agora nós vamos falar sobre o processo do mais. Até esse ponto aqui nós chegamos. O processo do mais é muito mais complicado, porque a bênção é de dentro para fora. Agora você vai ter que lidar com o inimigo de fora. Cara, é muito mais difícil. Porque enquanto os seus inimigos estão dentro de você, você tem a escolha. Quando os inimigos são de fora para dentro, você não tem escolha. Você não tem controle. Você vai ter que aprender a circular no meio dos seus inimigos. Vamos lá o texto. Versículo 15: por isso entulharam todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Quer dizer, puxa vida, eu sou abençoado, minha vida até é uma bênção. Para que Deus propõe para mim esse tal de unção?
Para que Deus vai me levar para isso, Senhor? Já estou bem quietinho aqui na minha terra, em Quissamã. Para que Deus vai me levar para outro lugar, Senhor? Para quê? Deixa eu quietinho aqui na minha. E Deus falou comigo assim: não estou dizendo que você tem que mudar de cidade, isso é questão de ambientes dentro de você. Eu preciso mudar alguns ambientes na sua casa para eu poder saber realmente quem você é. Porque a unção que eu quero trazer para você, você vai precisar de autoridade. E a autoridade eu só posso dar quando eu te mudo de ambiente. É a patente nova na sua vida, é uma nova patente naquilo que você vai estar fazendo. Então eu vou fazer o seguinte: agora eu vou trazer os seus inimigos para entulharem tudo que você fez. Foram lá entulhar o poço. E o primeiro poço que eles entulharam, o nome do poço se chamava Ezeque. Fala comigo, Ezeque. Esse primeiro poço, o significado desse nome Ezeque, do primeiro poço, significa contenda, disputa, briga. Primeiro poço que Isaac desentulhou se chamava Ezeque. Os pastores de Gerar brigaram com os servos de Isaac, dizendo que a água era deles. Primeiro ponto, estou no primeiro, são 4 poços, fala comigo, 4 poços. 4 poços que Isaac desentulhou. E o primeiro deles é disputa. Então, para você passar da bênção para a unção, sempre vai ter oposição. Vai ter briga. Vai ter gente que não vai entender. Vai ter gente que vai falar que você não é o que você tinha que fazer. Vai ter gente que vai ter inveja de você. Meu Deus, vai ter gente que vai fazer mentira, falar mentira sobre a sua vida. Meu Deus, vai ter gente que vai criar um caso. Você deixa eu na minha, não. Faz parte do processo. Diga para o teu irmão, honre o processo. Aprenda a entender esse processo. E quanto mais você entende o processo, mais você aprende o que é quietude em Deus. É por isso que a geração de hoje não sabe o que é processo. Porque nós não sabemos o que é se aquietar em Deus. Diante da disputa eu quero fazer alguma coisa. Diante da luta eu quero me defender, defender a minha reputação. Diante de um problema eu quero ter a solução proativa. Pá. Só que para Deus os inimigos são outros e a forma de atuação é outra. Deus está dizendo, queridos, se alguém te bater na cara, dá outra face. Se alguém te pedir uma túnica, dê outra. Se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2, 3, 4, 5. Se alguém falar mal de você, vá lá e peça perdão. Pastor, mas que evangelho é esse? É o único evangelho que vai te levar a uma unção. O primeiro evangelho te leva à bênção, mas o segundo te leva à unção. Primeiro poço aí, que nós soltamos no primeiro poço que foi desentulhado. E Deus está dizendo assim: se você não aprender a lidar com seus inimigos, se você não aprender a amar os que te odeiam, os que não te entendem, você fala A. Sabe aquela pessoa tóxica? Que você fala A, ela entende C. Você fala B, ela entende A. Você fala uma coisa, se você demonstra com o seu coração e ela não entende nada do que você está falando, meu conselho, se afasta um pouco e só ama. Mas não deixe de amar. Não deixe de criar pontes. Não deixe de ser uma luz nessa vida. Só o primeiro poço. Diga ao teu, só o primeiro poço. Então vamos lá, briga, contenda. Primeiro poço se chamava Ezeque, lugar onde há disputa e oposição. Representa então os momentos que Deus está abrindo algo, mas há resistência no conflito. Versículo 18, abra comigo. Diz assim: tornou Isaac a abrir novos poços, tá? De água que se escavara nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus haviam sepultados, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai. Cavaram, pois, os seus servos de Isaac naquele ali um vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Meu Deus. E os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa é a nossa água. Esse foi o primeiro poço. Estou lendo ainda. Então cavaram outro poço, versículo 21, onde eu estou. Cavaram outro poço e também contenderam com ele
por isso chamaram de Sitna. O segundo poço representa inimizade. Fala comigo, inimizade. É quando o segundo poço significa inimizade, acusação e, mais do que uma posição, perseguição contra você. Não é aquela pessoa que somente não gosta de você, é aquela pessoa que persegue você. É aquela pessoa que não apenas fala mal de você, mas ela procura criar situações para que você seja envolvido e perseguido e derrotado. Segundo poço, é mais profundo ainda. E o que Deus fala sobre isso? Se chama Sitna. Esse segundo poço, chamado Sitna, ele vai te levar não apenas a um momento de perseguição, de acusação, mas ele vai te levar numa profunda dependência de Deus. Diga para o teu irmão, esse segundo poço vai matar tudo que ainda está na vida. Ele vai me levar num lugar de morte tão grande, porque você sabe que você está certo, mas o mundo que está ao seu redor está perseguindo você. É esse lugar que você encontra com Deus. É esse lugar que você vai se encontrar na sua, não apenas quietude, anote aí, se estiver anotando, não apenas na quietude, mas na solidão. É mais profundo, cara. Não apenas você vai desesperadamente precisar da quietude, mas você vai se encontrar solitário. Esse é o pior lugar, é o meio da noite, lugar mais escuro do seu ministério. Você passou pelos seus inimigos internos, cada um de nós sabemos, você se converteu, passou pelos seus inimigos internos, criou uma vida com Deus, Deus te abençoou, e agora Deus te leva uma proposta de unção, e não apenas você tem alguém que no primeiro poço contende com você, agora você tem um mundo inteiro perseguindo você, e você está sozinho, ninguém te entendendo, e Deus vai te encontrar naquele lugar e fala assim: mas eu te entendo. É o lugar que Deus separa a sua vida para você aprender a ouvir só uma voz que vale a pena. É o lugar que Deus vai te levar numa caverna. É só você e Deus. E ali você vai aprender, anota aí, a descobrir uma coisa na sua vida que você vai levar para o resto da sua vida. Eu não me importo com os aplausos dos homens. Eu não me importo com a acusação das pessoas. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Ali, você só se importa com a voz de Deus. Esse segundo poço te leva a um nível tão grande de morte, que você não vai mais ficar seduzido pelas vozes e pelos aplausos, porque Deus te matou. Segundo poço, nós temos que ter mais dois ainda. Diga para o teu irmão, você quer unção ou bênção? Se você quiser bênção, eu te trago outro pregador aqui. Eu não sou eu. Convida outra pessoa. Se você quiser unção, eu estou te ensinando o caminho. Você vai chegar num lugar de tanto desespero. E Jesus chegou nesse lugar, no Getsemane. O melhor exemplo para você ter é Jesus no Getsemane. Jesus chamou seus amigos para ficar 1 hora orando com eles. Jesus chegou àqueles que ele andou a vida ali 3 anos e meio andando juntos, caminhando juntos, vendo os milagres juntos, sabe, curando pessoas, ressuscitando pessoas, sabe, tudo acontecendo. E naquela noite que ele mais precisava, era ele sozinho, suando sangue. Está tudo na Bíblia. Se você não passar pelo Getsemane, não haverá Gólgota e não haverá ressurreição. Diga para o teu irmão, eu vou passar pelo Getsemane. Meu Deus, você tem certeza? Getsemane é um lugar solitário, cara.
ninguém vai te entender, nem a sua mulher te entende. É você e Deus, é você, mulher, sozinha com Deus, e o homem, você não vale entrar como casal, não. É sozinho. É o lugar onde você entra, meu Deus, é você e Deus, face a face com Ele. E tudo ao seu redor é um caos. Todo mundo contra você, o mundo inteiro contra, e você com uma palavra de Deus. Aí Deus te faz fazer algo que você nunca imaginou. No meio do caos, ficar calado. Para um bom italiano como eu, é a coisa mais difícil. Eu sou italiano 50%, minha família inteira, o pessoal fala demais com as mãos. Ficar calado é a coisa mais difícil. E sabe o que Deus falou comigo? É lá que eu quero te matar mesmo. Lá que eu quero te botar num lugar calado. Getsemane é o lugar de você suar sangue. Você vê que seus melhores amigos não te entendem. Getsemane é um lugar onde você cavou poços, você construiu algo com Deus, mas parece que tudo se perdeu. E Getsemane é um lugar onde seus inimigos vão te atacar. Você ainda vai reagir de uma forma diferente. Levante as suas mãos assim para Ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Eu digo sim, diga sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. A tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar
como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, toma este lugar, toma este lugar, como na primeira vez, Senhor. Toma este lugar, oh, vem, oh, vem, vem, oh, vem me envolver com o teu amor, oh, vem, oh, vem, vem me envolver com o teu amor. Sabe quando Deus nos envolve? É nesse poço aqui, é no terceiro poço. Partiu dali e cavou ainda outro poço. Esse é o poço. Por isso chamou de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu esse lugar, e cresceram nessa terra. A palavra Reobote em hebraico significa lugares largos, espaço amplo e expansão. Esse é o lugar que você tem uma revelação. Fala comigo, uma revelação que vai virar a chave da tua vida. Que o que você mais precisa é um ambiente da presença de Deus. Que nesse lugar Deus coloca cada peça no seu devido lugar. Esse é o lugar dos lugares altos e amplos, onde você entra e você não faz mais nada. Esse é o lugar que você não questiona mais nada, você é levado por Deus. São os lugares amplos e largos. Nesse poço você entrou. E esse lugar que a glória de Deus, ela desce na sua vida, desce no seu ministério, e você já não faz mais nada. É o lugar onde Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Aquilo que você tem que fazer, você faz. O que você não tem que fazer, Ele não deixa você fazer. É quando Deus, Ele pega você e Ele consegue mover você para onde Ele quiser. E esse é no terceiro poço. Aí você está chegando perto da unção. Porque quando Ele começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, ainda que você queira errar, Ele não te deixa errar. Porque você chegou num outro lugar. Você chegou num lugar de uma atmosfera de glória na sua vida. Meu Deus. Olha que interessante. Versículo 23. Dali chegou em Betseba. Mas não diz que os filisteus entulharam os poços. Você percebeu isso? Do 3 para o 4 não teve mais entulho de poços. Porque quando Ele toma o controle da sua vida, tudo que você faz é produtivo. Quando Ele entra na glória, você entra no outro ambiente, meu irmão, Ele já vai te levar naturalmente ao lugar da unção. Ele vai te conduzindo, vai te levando, e você chega em Betseba. E Betseba, o significado da palavra Betseba significa poço do juramento. É lá que Ele jura e bota um selo na tua vida. É um selo de qualidade. Esse é meu. Esse é meu. A unção começa a tomar conta de você. E essa noite, essa manhã, eu já perdi a noção de tempo até porque... Quando Deus aparece para Isaac, olha aqui, versículo 24, Deus aparece para ele. Diga para o teu irmão, Deus só aparece para os ungidos. Deus abençoa os abençoados, mas Ele só aparece para os ungidos. Deus abençoa os abençoados,
mas Ele só aparece para os ungidos. Acho que eu já falei muito. Cada um de nós temos a escolha na nossa vida de, nesse processo, aprender a honrar esse processo, sabe, e a sequência da sua vida. E uma das coisas da confirmação da promessa é o altar. Sem sacrifício não tem fogo, sem fogo não tem glória. A presença de Deus se torna a marca da sua vida. Você perde ministério, você perde prédio, me desculpa prédio, me desculpa microfones e relevância, mas você perde o sentido para você. Não é que você não precise dessas coisas, mas o seu nível de aliança com Deus se torna diferente. As coisas perdem o valor. Deus, Ele passa por esse processo de limpeza, o primeiro lugar. Depois te leva a um lugar de escavação, que é o lugar mais profundo. Depois há uma resistência. Depois uma perseverança. É muito interessante você ver tudo isso, porque a perseverança, queridos, ela te gera algo mais profundo. É interessante você estudar, que muitos estudiosos, eu estudei sobre isso, eles observam esse texto, porque os filisteus tinham tanto medo dos poços de Abraão. Por isso tem o significado espiritual do legado e a autoridade espiritual. Quer dizer, o diabo não tem medo quem tem mais seguidores no Brasil. O diabo não tem medo de aqueles que são mais famosos aqui na terra. O diabo tem medo de quem tem autoridade. E só tem autoridade quem deixou as coisas de menino, só querer bênção, e passou pelo processo da unção de Deus. Feche os seus olhos, queridos. Queria orar por você. Quantos querem unção na sua vida? Olha o que você está pedindo para Deus, tá? Presta atenção. O que você vai pedir para Deus? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que eu não entendo. Que amor é esse? Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos assim. Quantos entenderam essa mensagem? Quantos querem mais do que bênção? Quantos querem unção na sua vida? E quantos essa manhã vão falar assim: Deus, eu vou pagar esse preço? Os que vão pagar preços maiores e legados maiores, venham aqui na frente. Só os que querem pagar legados maiores. Mesmo que eu não te veja, eu sei que és real. Mesmo que eu nem te sinta, eu sei que és real. Mesmo que eu nem te ouça,
eu sei que és real. Mesmo que não aconteça como eu queria, eu sei que és real. Mesmo que não termine como eu gostaria, eu sei que és real. És real. És real. És real. És real. Oh! És real. És real. És real. És real. És real. Meu Deus não está morto, Ele vive para sempre, viverá. Meu Deus é real. És real. Meu Deus não está morto, Ele vive para sempre, viverá. Meu Deus é real. É real. És real.
és real. Meu Deus não está morto, Ele vive para sempre, viverá. Meu Deus é real. És real. Levante as suas mãos assim para Ele. Senhor, nós queremos fazer uma aliança contigo. Uma aliança, Senhor, de ir até o final. Nós não queremos só a bênção, não. Tem uma comunidade aqui que não quer só a bênção. Tem uma liderança que não só quer a bênção. Tem uma cidade aqui clamando. Nós oramos e fazemos um pacto, uma aliança contigo essa manhã, Pai, de nós perfurarmos os poços que estão entulhados. Profeticamente, essa é uma região que se perfura petróleo. Profeticamente, esse é um estado de maior relevância no país. Muitos pensam que é São Paulo, mas São Paulo é o poder econômico. Mas o poder do governo, da personalidade do Brasil está no estado do Rio de Janeiro. A capital foi transferida para Brasília, mas espiritualmente ainda está aqui. A capital está lá em Brasília, o poder econômico está em São Paulo. Muitas entidades e visões espirituais podem estar em Belo Horizonte, mas o Rio de Janeiro detém a unção da personalidade do Brasil. E se o avivamento não passar pelo Rio, ele não vai tocar o Brasil. Se Deus não purificar os poços que estão entulhados, se Deus não ratificar o caráter, a personalidade desse estado, arrancando toda a corrupção, arrancando toda a divisão, arrancando toda máscara, toda mentira, o Brasil não vai ser tocado. Por isso nós chegamos no mais profundo do poço, profeticamente nos lugares onde há riqueza nesse lugar. E nós profeticamente neste lugar te damos a autoridade de continuar mexendo e trazendo à tona toda a podridão da nação brasileira. Como tem sido profetizado, o Senhor vai mudar o supremo dessa nação. Como tem sido profetizado, o Senhor tem dado, o Senhor tem arrancado a corrupção, a mentira. E eu sei, Deus, que vai passar por ambientes proféticos, e tinha que passar por um ambiente profético como esse. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, profeticamente, nesse lugar de riqueza que está aqui, nessa bacia que está aqui, que sustenta o país, Senhor, vem à luz a nova visão para essa nação. Como o estado do Rio representa um leão que está adormecido, um leão que está dormindo, um leão que está embriagado, um leão que está entorpecido, um leão que está seduzido. Mas agora o leão da tribo de Judá está acordando. Agora o leão da tribo de Judá está trazendo o seu rugido para esse lugar. E o povo vai acordar. As máscaras elas vão cair.
a integridade vai ser estabelecida. E nós vamos sair de poços entulhados, igrejas abastadas, igrejas abençoadas, para igrejas ungidas. Levante as suas mãos, comece a profetizar um novo tempo de igrejas ungidas, um novo tempo de igrejas com uma nova mentalidade, um novo tempo de igrejas que restabeleceram completamente a visão de Deus.